Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse programa faz parte de uma série de estudos de todos os livros da Bíblia. Acomode-se e participe conosco. Já fizemos vários estudos sobre o discurso mais importante de Jesus, chamado de Sermão da Montanha. No final do capítulo 5 de Mateus, Jesus dá alguns ensinamentos que só podem ser postos em prática se houver o carisma do Espírito Santo. Finalizamos o último programa falando sobre a graça que a igreja primitiva recebeu para que pudesse ter esse diferencial. Existe um conceito no Novo Testamento de que nós recebemos a graça para obedecer os ensinamentos bíblicos e sermos diferentes das pessoas desse mundo. Um grande amigo meu foi missionário no norte da África durante 5 anos. Enquanto ele viajava para a África num navio pela primeira vez, falou sobre o Evangelho para um muçulmano. Afinal, era para isso que ele estava indo para a África, para ser missionário entre os muçulmanos. Ele tinha acabado de sair do seminário e disse para o muçulmano: "A diferença que há entre nós é que o seu profeta está morto e o meu está vivo." O muçulmano lhe respondeu: "Cristão, o que o seu Cristo vivo faz que o meu profeta morto não pode fazer, hein?" O meu amigo não soube o que responder, não. Durante o tempo que ele passou lá enfrentando tantas dificuldades, ele lembrava dessa pergunta. Mesmo depois que voltou ao seu país, ele sempre se perguntava: onde está Jesus Cristo? E encontrou Jesus através de uma experiência carismática. Só mesmo conhecendo o poder do Espírito Santo, ele pôde responder à pergunta: o que o seu Cristo vivo faz que o meu profeta morto não pode fazer, hein? Jesus estava desafiando as pessoas com a pergunta: no que você é diferente do resto do mundo, hein? Se você não for diferente, não será solução nem resposta. A única maneira de você conseguir ser diferente é através da graça. Você já recebeu a graça para aplicar os ensinamentos de Jesus? Não resista ao perverso e ame o seu inimigo. É assim que acaba o Sermão da Montanha. No capítulo 6, Jesus dá outro rumo à sua pregação. Nessa parte, Jesus pediu que os discípulos olhassem para dentro deles mesmos. As bem-aventuranças desafiaram os discípulos para que olhassem para dentro deles mesmos e fizessem uma avaliação de suas atitudes. Para isso, Jesus usou 4 ilustrações. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, a cidade sobre o monte e o candelabro. Mas nessa parte do sermão, Jesus está encorajando os discípulos a olharem ao redor. Você já enxergou o problema das pessoas? Algumas pessoas nunca param para olhar ao redor. No capítulo 6, o ensino de Jesus toma outro rumo e Jesus passa a desafiar seus discípulos a olharem para outra direção. Agora o desafio era o seguinte: se eles queriam ser a resposta e a solução de Jesus, deveriam olhar para cima. No capítulo 6, Jesus fala sobre a disciplina vertical de um discípulo. Para amar o inimigo, temos que ser diferentes. Para sermos diferentes, temos que ter graça, carisma. Para ter graça, carisma, precisamos olhar para cima. Em você mesmo não há o necessário para fazê-lo amar a seus inimigos. Isso significa que você tem que olhar para cima. Depois de falar sobre relacionamentos, os discípulos provavelmente disseram que não conseguiriam cumprir aquilo. No capítulo 6, Jesus disse que realmente eles não conseguiriam. Então Jesus lhes ensinou que deveriam olhar para cima. Devemos aprender a viver olhando em 3 direções. Vimos isso ilustrado no Velho Testamento e agora estamos vendo novamente no Novo Testamento. Se você quer ser maduro espiritualmente, deve olhar para dentro de si e confessar o que vê. Depois você deve olhar ao seu redor e se relacionar com as pessoas conforme o ensino de Deus, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Entretanto, você não poderá olhar para dentro nem ao redor até que olhe para cima. É esse o ensino de Jesus no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará.
Jesus está falando sobre a disciplina vertical, da mordomia ou do doar. Você sabia que o doar requer uma disciplina espiritual? É doando que crescemos em fé. Para ser discípulo de Jesus Cristo é importante que você saiba doar. Portanto, logo no início desse capítulo, Jesus diz a seus discípulos: esse dar deve ser vertical e não horizontal. Os escribas e fariseus saíam às ruas e, quando encontravam um mendigo, tocavam trombeta e esperavam que todos olhassem e dissessem: "Oh, como ele é generoso!" Aí então eles jogavam uma moedinha para o mendigo. Eles só davam para serem vistos pelos homens, e Jesus disse que não devemos fazer esta doação horizontal. O seu dar deve ser para Deus, e Deus que está lá no céu, na vertical, vai recompensar você. Você já tinha descoberto isso? Seu bem-estar espiritual está relacionado à sua fidelidade em dar. Em Lucas 16, Jesus afirma que se você for fiel na administração do dinheiro e na maneira como dá para Deus aquilo que é dele, ele vai abençoá-lo com riquezas verdadeiras. Ele vai abençoá-lo espiritualmente. Mas se você não for fiel, Deus vai reter as bênçãos. Isso quer dizer que as bênçãos espirituais vêm como resultado da sua obediência nessa área. Você já tinha descoberto isso? A ênfase está em dar para Deus. Nem deixe que sua mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Para que os outros precisam saber o que estamos doando, se estamos dando como se fosse para Deus. Então, os pastores aprendem muito com suas congregações. Quando minha esposa e eu assumimos o pastorado pela primeira vez, ficamos um pouco preocupados sem saber como aquela igreja tão pequena iria nos sustentar. Minha esposa estava no hospital doente por causa do nascimento da nossa primeira filha. Ela tinha sofrido uma convulsão de 3 minutos e suas chances não eram boas. Não tínhamos dinheiro e a conta do hospital seria muito alta. Eu tinha prometido trabalhar naquela igreja por um salário de R$1.000 mensais, se o dinheiro entrasse. Mesmo estando muito debilitada, minha esposa fez questão que eu fosse pregar no primeiro culto naquela igreja. Quando comecei a pregar, eu estava muito desanimado. Depois do culto, o tesoureiro disse que a oferta do culto tinha sido de mais de R$3.000. Achei que ele tivesse se enganado e que deveria ser só R$300. O tesoureiro me explicou que uma senhora tinha contribuído com metade daquele valor. Fiquei emocionado e orei agradecendo a Deus por sua capacidade em suprir nossas necessidades. Quando aquela senhora estava indo embora, agradeci a sua contribuição e ela disse: "Eu não dei o dinheiro para o senhor, nem sei como o senhor ficou sabendo. Aquilo foi uma atitude de adoração e não era para ninguém saber." Eu nem sabia o que dizer para ela, mas aquela foi uma grande lição para mim. Tenho visto muita gente crescer e aprender através da disciplina do doar. Em outra ocasião, estávamos fazendo uma campanha para a construção de um pequeno templo e um pai de família muito simples bateu à porta da nossa casa num sábado à noite. Ele não tinha nada para dar, a não ser sua arma de caça. E foi isso que ele ofereceu. Eu ia dizendo: eu não posso aceitar isso, mas ele deu e saiu rapidamente. Aí eu pensei: quem sou eu para não aceitar, hein? Ele não deu para mim, ele deu para Deus. Na segunda-feira fui a uma casa de armas e ofereci aquela relíquia. O negociante olhou para mim e perguntou: "Que tipo de pregação o senhor anda fazendo para ter conseguido que um homem desse sua arma de caça como oferta, hein?" Depois de conversarmos sobre a pregação e sobre nossa igreja, ele finalmente ofereceu um ótimo preço pela arma. Algum tempo depois fui convidado para falar num retiro e perguntei aos líderes qual exatamente era o tema que eles gostariam que fosse enfocado nos seus estudos. Foi então que ouvi uma voz familiar dizer: "Compartilhe com eles como o senhor consegue que um homem oferte sua arma de caça." Era um negociante de armas. Ele era um dos líderes da igreja presbiteriana. A igreja estava passando por sérios problemas. Eles queriam sair do bairro onde estavam e ir para outro, mas a comunidade estava fazendo pressão para que eles ficassem, pois a mudança da igreja levaria a uma queda no mercado imobiliário da área.
Mas os líderes da igreja não queriam ficar. Como resultado daquele retiro e por causa da unção do Espírito Santo nas pregações, os líderes decidiram deslocar a igreja para outro local. Hoje, essa igreja exerce um ministério muito frutífero em outro bairro. Sinceramente, creio que hoje esse bairro tem uma igreja forte porque Deus pôde usar aquele homem simples, sua oferta e sua arma de caça para construir igrejas. Qual é a aplicação para a sua vida desse ensinamento, hein? Você já deu uma arma de caça como oferta? Todo mundo sempre tem alguma coisa a qual dá valor, não é? O Velho Testamento nos fala sobre o dízimo, sobre a primeira 10ª ofertada a Deus. Mas, se você for um milionário, 10% do que você ganha não representa muito para você. No Velho Testamento aprendemos sobre as ofertas que eram feitas além do dízimo. Talvez um milionário também dê ofertas, e mesmo assim nem sinta diferença no seu bolso. O Velho Testamento ensina que o povo fazia sacrifícios. No segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, lemos o que Davi disse: "Não ofertarei ao Senhor algo que não me custe." O sacrifício equipara todas as ofertas. Suponha que você tenha 10 milhões e eu apenas 1.000, e nós dois vamos ofertar. Você vai dar muito mais dinheiro do que eu, mas mesmo assim, a nossa medida de sacrifício pode ser a mesma. Será aquela nossa arma de caça, aquela relíquia que gostamos muito. Um homem como aquele que ofertou sua arma de caça, tão preciosa para ele, cresceu muito espiritualmente. Deus abençoa e multiplica os resultados e o doador cresce espiritualmente. Você já viu esse princípio de mordomia em prática na sua vida? Essa mordomia é uma disciplina espiritual através da qual provamos a presença de Deus. O seu Pai Celestial está lá para recompensá-lo quando você oferta a Ele e ninguém vê. Você já experimentou a presença de Deus dessa forma? É realmente maravilhoso. Eu vou finalizando hoje e não perca o próximo programa. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.